O gordo Ox tirou uma caixa de cor preta de uma prateleira atrás dele e a colocou sobre a mesa. Ele também pegou uma folha de pergaminho debaixo do balcão de vendas. Parecia ser extremamente antigo, com as pontas um pouco rasgadas. Uma cópia da fórmula da poção de força, um cristal mágico, um conjunto de ingredientes, o suficiente para 10 tentativas. Um Magic Crystal. Leilin abriu a caixa de cor preta. Dentro havia 10 frutas de cor carmesim organizadas ordenadamente, que pareciam ter traços de rachaduras em sua superfície, e ao lado delas havia uma raiz de uma planta verde e uma garrafa de pó preto. Colocando a caixa longe e pegando o papel amarelado fraco, ele viu uma fórmula escrita em tinta preta, que incluía até mesmo as áreas a serem anotadas. Embora a caligrafia estivesse um pouco desbotada, ainda era legível como um todo. Leilin assentiu com a cabeça e enfiou o papel de pergaminho em suas vestes. Ele pegou os últimos 2 cristais mágicos que ele tinha em sua bolsa de cintura e entregou para Ox. Em seguida, deixou a cabana sem voltar atrás. Ele só tinha 4 Magic Crystals e gastou todos eles nessa pequena quantidade de ingredientes. Este gasto terrível para a produção de poções não era algo que o acólito médio pudesse suportar. O que se seguiu a seguir foi que a rotina diária de Leilin tomara um rumo semelhante ao de como ele estivera em seu mundo anterior. Todos os dias, ele estava indo e voltando entre 5 lugares: o dormitório, o refeitório, a área acadêmica, o laboratório de experimentos e a biblioteca. Mais um mês passou sem saber. A coleta de dados foi concluída. A notificação do Shipai soou. Sentado ao lado de uma longa mesa na biblioteca, Leilin fechou o livro que segurava nas mãos. Além de assistir às aulas e ajudar seu mentor em seus experimentos, a maior parte do tempo dele foi passada na biblioteca. Quase todos os livros que podiam ser lidos de graça foram pesquisados, e o Shipai acabou acumulando mais dados. Ufa, eu finalmente entendi a formulação de poções. Leilin exalou alto. Embora Croft tivesse fornecido algumas informações elementares sobre o Potioneering, havia muitas coisas que ele ainda não entendia. Ele aprendeu coisas como terminologia e vocabulário sozinho na biblioteca. Se ele quisesse uma explicação do professor, ele teria que pagar uma taxa. No entanto, era uma pena que Leilin tivesse se transformado em um camponês com 0 Magic Crystals. Muitos acólitos que estavam embaraçosamente sem Magic Crystals fizeram a mesma coisa, navegando pela variedade da informação livre na biblioteca. No entanto, eles não tinham a chip de Leilin, então eles normalmente precisavam de uma dúzia de dias ao mês para encontrar o que queriam na biblioteca. Quanto a Leilin, ele já havia registrado todas as informações que já estavam disponíveis para ele na biblioteca. Ele até fez uma função de busca para isso, então a informação seria em sua leitura se ele encontrasse alguma pergunta no futuro. No entanto, até mesmo a potionagem elementar foi considerada uma informação de maior nível. Mesmo com as análises constantes do iShape, Leilin só conhecia 1/3 dele, mas isso já era extremamente útil para ele. Pelo menos agora, quando ele olhava para o básico do Potioneering, era como olhar para os azulejos do telhado de um prédio alto. Quanto ao preparo da poção elementar e a fórmula da poção de força, eles foram totalmente analisados, então era hora de colocá-los em prática. Meu acúmulo de conhecimento já é suficiente, vou começar a preparar a poção de força hoje. Leilin colocou os livros de volta nas prateleiras e deixou a biblioteca. Uma mulher com cabelos morenos levantou a cabeça e olhou para Leilin, antes de voltar sua atenção para o livro preto em suas mãos. A biblioteca tinha muitos acólitos e, no entanto, todos eram bem comportados e extremamente tranquilos. Era muito adequado para a leitura e um dos pontos de encontro favoritos de Leilin. Ei! Leilin! Quando ele saiu da biblioteca, um acólito cumprimentou. Leilin levantou a cabeça. Brian. Callioeir usava as vestes cinzentas de um acólito e sua altivez original diminuíra,
Parabéns por se tornar um noviço do nível 1. Obrigado. Parabéns para você também, respondeu Lei Lin com um sorriso. Ele também havia percebido que Cachoeira havia se transformado em um acólito nível 1. Os poucos de nós na panelinha já se transformaram em acólitos do nível 1. Cachoeira enfatizou as primeiras palavras e parecia ter excluído automaticamente Grisha e os outros. Nós não temos ressentimento. Você tem algum interesse em se juntar a nós? Perguntou Cachoeira. Cachoeira parecia estar se esforçando para manter o grupo anterior de amigos. Faça uma missão agora. As sobrancelhas de Lei Lin se franziram. Pelo que eu sei, a área fora da academia tem estado ficando perigosa ultimamente, especialmente para aqueles acólitos de nível 1 que nem conhecem feitiços. Não há escolha, qualquer informação de alto nível aqui tem que ser comprada, e Magic Crystals é a única forma de moeda. Os cristais mágicos que trouxemos já foram gastos. Cachoeira sorriu amargamente. Se você quer ser um mestre de poções, o gasto de recursos será extremamente grande. Sobre as missões, considerarei novamente quando me tornar um acólito nível 2. Cuide-se. Lei Lin finalmente recusou. As recompensas por completar missões eram extremamente sedutoras, mas era preciso arriscar sua vida para reivindicá-las. Tudo bem então. Ouvi dizer que você está ganhando Magic Crystals dando aulas para os outros. Você também pode nos ensinar. Pode estar de acordo com suas taxas. Depois de ouvir que Lei Lin não estava disposto a ir, Cachoeira se sentiu um pouco abatido, mas continuou perguntando. Definitivamente, será meu prazer. Eu posso até dar a vocês taxas favoráveis. Lei Lin sorriu levemente. Trocar benefícios sempre foi a norma para magos. Ambos os lados decidiram a localização e a data, e então Cachoeira e seu grupo partiram depois disso. Vendo suas figuras de partida, os olhos de Lei Lin brilharam. Ele ainda está apertando as pessoas? Que pena, Cachoeira ainda não entendeu que no mundo dos magos, a própria força de alguém é mais importante. Balançando a cabeça, ele retornou ao seu dormitório. Cada acólito da Abyssal Moon Forest Academy tinha um dormitório próprio, então o sigilo e a segurança não eram um problema. Lei Lin trancou a porta e desligou um sinal de não perturbe, só então voltou para o quarto ao lado do quarto. Uma grande mesa de cor preta ocupava a sala, e o aparato anterior de compra de aparelhos de Lei Lin fora colocado sobre ela. Depois de algumas tentativas de praticar, agora estou um pouco mais familiarizado com esses aparelhos, e terminei de analisar a fórmula para a poção de força hoje. Então é hora de começar. Lei Lin murmurou para si mesmo e pegou a caixa preta contendo os ingredientes. Ele colocou na mesa e abriu. A fruta vermelha, a haste verde e a garrafa de pó preto apareceram diante de seus olhos. Os dedos de Lei Lin acariciaram as superfícies desses 3 itens. Aiship. Meça a atividade dentro e estabeleça um modelo. Estabelecimento de digitalização, no meio da coleta de dados. Começando a construção, comece a simulação do experimento. Ao ver o Shipai completar sua tarefa, Lei Lin deu outro comando, simulação do modelo em processo. Fórmula de poção de força. Tempo estimado consumido: 2 horas 21 minutos. Como esperado, é possível. Lei Lin sorriu jubilantemente. Mesmo para ingredientes idênticos, o menor desvio resultaria em resultados diferentes ao fazer a poção. Quanto ao qualificado mestre de poções, eles devem fazer uso de sua experiência e colocar a teoria em prática, depois fazer ajustes para obter as propriedades desejadas da poção. Esse campo dependia apenas do talento bruto e do acúmulo futuro de experiência. Quanto ao iShape, ele foi capaz de escanear e produzir simulações, resultando em uma taxa de sucesso muito maior do que a de muitos outros acólitos. Lei Lin pacientemente esperou por algum tempo, e então ouviu a voz do iShape: a simulação do modelo está completa, taxa de sucesso 23,6%, uma taxa de sucesso perto de 1/4. Lei Lin estava em êxtase.
Um acólito regular sempre falhará em sua primeira tentativa de preparar poções. Quanto a mim, poderei ter uma chance em 4 de sucesso se eu seguir as instruções do Aiship. Comece a transmitir o processo para o experimento. Começando a transmissão de dados, algumas imagens brilhavam nos olhos de Leilin como se ele já tivesse praticado essas poções inúmeras vezes. Vários cenários e suas respostas adequadas, bem como a preparação dos ingredientes, foram apresentados à sua frente. É hora de começar. A expressão de Leilin ficou solene, e ele pegou uma fruta carmesim. Esta é uma fruta de vitalidade do sangue e contém uma quantidade enorme de nutrientes se foi preparada em um antídoto. Leilin colocou o fruto vitalidade do sangue em uma bacia branca. Ele pegou uma ferramenta e esmagou a fruta em uma polpa. Os sucos vermelhos fluíram para fora, e um odor alcoólico foi emitido a partir dele. Depois de filtrar o purê de sangue Vitality Fruit, Leilin despejou o suco vermelho em um becker. Depois que candelabro preto foi aceso, chamas azuis continuaram lambidas no fundo do copo. Em poucos minutos, o suco vermelho no copo começou a ferver, e algumas partículas de pó preto saltavam constantemente nas bolhas. Leilin pegou a barra de vidro ao lado dele e mexeu o conteúdo do copo. Marlossa! Gritou Leilin. Um fio da força espiritual viajou através da vareta de vidro e entrou no líquido borbulhante, e alguns fios de gás preto continuaram a ser produzidos. Foi o veneno dentro da fruta da vitalidade do sangue. Foi por isso que apenas um acólito nível 1 e acima poderiam começar a praticar a fabricação de poções, já que algumas etapas requeriam uso de partículas de energia. Depois que toda a substância gasosa negra foi expelida, Leilin colocou o líquido, que era ainda mais carmesim do que antes, em um tubo de ensaio. O primeiro passo está completo. O grau de purificação não é ruim. A próxima parte deve ser o caule da fruta da seda. O que Leilin fez em seguida foi preparar o resto da fruta vitalidade sanguínea e a fruta da seda juntas. Ele falhou em algum lugar no meio por algumas vezes, e finalmente conseguiu depois de fazer o 8º lote do líquido carmesim e o 7º lote da substância verde congelada. O próximo passo deve ser o processo final de mistura. Leilin colocou o conteúdo da substância verde congelada em uma placa de Petri, tirou o pó preto da garrafa de vidro e a polvilhou por cima. O pó preto causou uma forte reação depois de entrar em contato com a substância verde congelada. A substância verde congelada continuou a inchar e soltou um zumbido. Gelo! Leilin murmurou um encantamento na língua birna. A névoa branca subitamente apareceu da placa de Petri, condensando-se em uma camada de gelo e solidificando novamente a substância verde congelada. Chegou a hora. Leilin colocou o pedaço congelado em um becker, onde uma chama ardia continuamente debaixo do becker. O passo final. Os olhos de Leilin se arregalaram e ele despejou o líquido carmesim purificado no becker. Um fio de sua força espiritual também se estendia continuamente para o becker. Um som de repente veio do becker. O pedaço congelado e o líquido vermelho de repente ficaram pretos, e um fedor nauseante saiu dele. Eu falhei. Leilin ficou indiferente. Aiship, analise o motivo, BIP. No processo de análise. Conclusão: a força espiritual do anfitrião era instável, e a temperatura das chamas causou alguma distorção. O Aiship repetiu as ações anteriores de Leilin e revelou o motivo do fracasso.